Abençoados, tudo bem? Gilmar Ferreira do canal Não Abra Mão da Sua Liberdade. Amo essa frase. A nossa liberdade hoje não tem preço, né? Ela foi conseguido, né? Diante de um altíssimo preço naquela época para aquele povo, principalmente para os que se encontravam debaixo da lei, né? E Jesus de Nazaré pagou um preço e hoje somos livres para a glória de Deus. Queridos, eu quero falar sobre um tema cujo o nome é as inversões de valores. Hoje é notório como a gente observa, como a gente vê, né, como nós vemos, né, as inversões de valores. Hoje pega todo o dinheiro do mundo, né? Porque é conveniente ressaltar que toda essa fortuna, tudo que há no mundo é proveniente de Deus. Mas o homem, infelizmente, isso perdura já séculos e séculos e séculos, né? O homem começou a dividir isso com astúcia, muito mal dividido, e infelizmente o dinheiro do mundo fica nas mãos de poucos, né? Quando o correto era que fosse um pouco mais ou bem melhor dividido, né? O nosso Brasil, por exemplo, é um país riquíssimo. Tem de tudo, dá de tudo. Tempero, café, algodão, jacarandá, cacau, enfim, tudo que se planta colhe, né? Mas infelizmente o povão, o sustentáculo desse país, fica com uma pequeniníssima parte desse imenso bolo chamado Brasil. Com todo respeito, eu amo demais o meu país, né? Eu sou um brasileiro assim, fanático por esse país maravilhoso e abençoado por Deus. Mas as inversões de valores é assim, notadamente, desculpa, pelas pessoas que administram o Brasil e o mundo, né? Eu vou dar um exemplo. Jogadores de futebol. E aqui não vai nenhuma crítica, eu sou fã do futebol, eu não estou falando mal da categoria, mas é muito dinheiro jogado nas mãos de uma pequena parte, né, dos habitantes, digamos assim, deste planeta. Um jogador de futebol de 20, 22 anos, o cara chega a ganhar 1 milhão, 2, 3, 30 milhões mês, né? Se você for lá pela Europa, pelo mundo arábico, enfim, essas pessoas não plantam, não fiam, não colhem, não limpa o chão onde pisa, e eles ainda são chamados de heróis, né? E nós ainda os reverenciamos. A mídia, toda a poderosa mídia, chama eles de heróis, né? E o apresentador de TV, a apresentadora de TV, essa categoria são privilegiadíssimos nesse país e no mundo. São pessoas que, se fizer greve, digamos assim, né? Não estou aqui pedindo para ninguém fazer greve, tá, abençoado? É bom deixar bem claro. Mas se parar aí 10, 15, 20, 30 dias, não vai fazer falta. Sabe uma categoria que faz muita falta no Brasil e no mundo? Digamos que os garis, né? Os coletores de lixo, esses profissionais maravilhosos, se esses profissionais param por 24 horas no mundo, imagina como que vai ficar o planeta. Só que eles passam desapercebidos, né, diante da sociedade, né? Essas pessoas deveriam sim serem chamados de herói ou serem chamadas de heróis, né? A gente não valoriza as pessoas que realmente merecia ter direito à saúde, à moradia, comer 3 vezes ao dia, colocar o filho na escola. Infelizmente, a parte do, entre aspas, metaforicamente falando, do bolo é muito pequenininha para essa categoria. E aqui também vai o médico. Um jogador de futebol, ele ganha infinitamente mais do que um médico, do que um professor, né? Do que um vigilante que está ali no banco fazendo a segurança daquele patrimônio, policial militar, civis, enfim.
são pessoas que realmente sustentam esse país, sustentam o planeta Terra, ora colhendo, ora plantando, desculpa, fazendo segurança de uma instituição privada, pública, limpando o país, colhendo lixo, clinicando, que é uma categoria abençoadíssima dos médicos, né? E infelizmente ganham-se muito pouco, com exceção de uma pequena parte, né? Que são médicos das grandes personalidades. Mas a grande maioria do médico ele ganha muito pouco. O professor é muito mal remunerado. Então, neste mundo, infelizmente, ocorre todos os dias as inversões de valores. Eu vou dar um exemplo. No artigo 5º da nossa Constituição, da nossa Carta-Mãe, que eu respeito muito, muito bem redigida, porém, às vezes passa desapercebido, né? Ou desapercebida, né? Por exemplo, no artigo 5º fala que todos nós somos iguais perante a lei, né? E no artigo 23 define sobre moradia, né? A lei é bem clara, diz que é dever do Estado garantir esse direito. Mas antes mesmo de o direito à moradia ser incorporado a ela, seu artigo 23 já considerava a garantia à moradia como um dever da União, dos estados e dos municípios. Infelizmente, a grande massa deste país, infelizmente, não consegue ter a sua casa própria. Mas na Constituição está deixando bem claro que é um dever da União, do Estado e dos municípios e um direito do cidadão. A grande parte desse país, da população desse país, dos guerreiros, do sustentáculo desse país, são privados desse direito. Por isso é que eu falo que a todo momento ocorre, nós observamos as inversões de valores. Poucas as pessoas, pequena parte da sociedade, são privilegiadas. Aí você vai ver, essas pessoas não plantam, não colhem, não fiam, não estão dentro de uma fábrica fabricando, construindo. E infelizmente são essas pessoas que são muito bem remuneradas. E o pior de tudo é que nós ainda os reverenciamos, chamamos de ídolos, compramos aquele produto que eles anunciam na televisão. Infelizmente, nós somos os culpados também por essa pequena parte da sociedade ser tão remunerada. É inadmissível você ver um apresentador de TV ganhar 1 milhão, 5 milhões, 500 mil reais por mês, enquanto o povo que sustenta esse país com seus impostos, com seu trabalho braçal, com seu trabalho, às vezes dentro de uma sala de aula, ensinando aos nossos filhos, né? Essas pessoas, o gari, o vigilante, o policial militar, o policial civil, o médico, o enfermeiro, essas pessoas, diante do que eles estudaram para beneficiar a população, eles ganham muito pouco, são muito mal remunerados. Então o dinheiro do mundo erroneamente está sendo muito mal distribuído e alguém tinha que fazer alguma coisa. A população, a grande massa não aguenta mais. Trabalhar de sol a sol, às vezes desce a sepultura sem conseguir comprar a sua casa própria porque são são muito mal remunerados. E a pequena parte dessa sociedade que ganham aí acima de 500 mil, de 100 mil reais, 1 milhão, 2, um jogador de futebol, volto a ressaltar, nada contra a categoria, até gosto de futebol, mas eu acho que ganham-se muito. Garotos de 20 anos, 21, 22, 23, chegam a ganhar aí 1 milhão de reais. O Brasil parece que adotou essa loucura do mundo lá fora, da Europa, do mundo arábico, que paga grandes fortunas para a pessoa chutar uma bola. E o Brasil tá nessa. Você vê aí um time no Rio de Janeiro paga fortunas
para jogadores de futebol. Agora mesmo, sem citar o nome de ninguém, foi mandado um técnico embora lá no Rio. O cara, com 4 meses de empresa, de clube, ele recebeu a bagatela de 15 milhões de reais. Ou seja, o dinheiro do povo está indo nas mãos de poucos. E isso precisa ser mudado. Alguém tem que tomar providência referente a isso. Então, isto é ou não é inversão de valor? Claro que é. Entendeu, abençoado? Então, o que acontece? Olha o que o apóstolo Paulo falou, né? Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2. É lógico que o contexto disso aqui é algo diferente, né? Mas eu estou pegando isso que o apóstolo falou aqui e jogando nos dias de hoje, com as inversões de valores de hoje. O que o apóstolo está falando aqui, ele falou lá em Roma, para os romanos, né? Aí mais ou menos no ano 55, 60, 65 da primeira era cristã. Olha o que esse sábio apóstolo já falava das inversões de valores. Ele falou mais ou menos assim: não nos conformemos com este mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, infelizmente não temos que nos conformar com as inversões de valores que esse mundo oferece para aqueles menos privilegiados. Nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que cobrar mais os nossos direitos com sabedoria, com inteligência, com educação. Nada de algazarra, nada de baderna. Precisamos cobrar mais das autoridades que administram o Brasil, das autoridades que administram o município, o estado, das autoridades que legislam, que elaboram-se leis. Precisa mais trabalhar mais, desculpa, em prol do povo, da grande massa, daqueles que realmente dá a procuração para que esse povo eleito nos representem, ou nos representam, né? Então precisamos cobrar mais dos nossos representantes, né? Agora mesmo, dia 20 de abril, o STF vai julgar, né, as perdas do fundo de garantia, né, no dia 20. Então o que acontece? Isso é um dinheiro do povo, mas vai ser uma morosidade, vai ser assim, tudo que é para fazer em prol do povo, da grande massa, normalmente vem diante de muita dificuldade, de muitas controvérsias, né? Os caras falam assim, o politicamente correto, mas são bilhões e bilhões e bilhões. Vai quebrar o país? Nada disso, não vai quebrar nada. Esse dinheiro volta. Esse dinheiro é injetado na economia do país. Uns vão pagar a casa própria, outros vão quitar o carro, outros vão comprar a casa, vão pagar suas dívidas. Então esse dinheiro retorna. É muito fácil. Agora, quando é para beneficiar o povão, a massa, o sustentáculo desse país, realmente é cheio de morosidade. Tem outro tema aí no STF. Parece que está na mesa do ilustre ministro. Eu não sei se é na mão do Mendonça que está. Ele é o relator, é do tema 1209. É o tema que fala da aposentadoria especial do vigilante, né? É muito difícil. A pessoa ainda tem dúvida que esse profissional denominado de vigilante, que trabalha num banco, num carro forte, na frente de um condomínio, eles têm periculosidade, eles correm risco à sua saúde, à sua integridade física? Claro que não. Mas quando é para beneficiar o povo, é muita morosidade, infelizmente. O que é uma inversão de valores? São um conjunto de regras, leis e costumes que devemos respeitar e segui-las. Entendeu, abençoado? Olha o que o profeta Isaías falou no ano 701 antes de Cristo. Esse profeta já alertava
sobre as inversões de valores naquela época, 701 a.C. Está em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ele falou assim: ai daqueles que inverterem os valores, chamando o mal de bem e o bem de mal, a luz de treva e as trevas de luz. E aí ele continua. Depois vocês leem esse versículo e todo o contexto disso. Abençoados, nós não devemos retroceder. Nós devemos cobrar o nosso direito com sabedoria. Volto a ressaltar. Com sabedoria. Tudo que se faça através de força física, de algazarra, de apedrejamento, isso não tem valor nenhum. Muito pelo contrário, só traz problemas para a população. Então vamos cobrar dos que administram o país, o estado, o município, daqueles que legislam, aqueles 513 que estão lá em Brasília, para de brigar mais um com o outro, ou nobres deputados, e vamos legislar mais em prol do povo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: no mundo atual, muitos dos valores que foram passados de geração para geração estão se perdendo, e nós percebemos em meio a uma sociedade com valores invertidos, onde o certo é errado e o errado, desculpa, se confundem, onde as pessoas desenvolveram a capacidade de aceitar o errado como certo, ou simplesmente se omitir a perceber isso e a reagir diante de tais fatos. Abençoados, é isso aí. Nós precisamos colocar mais conhecimento na nossa mente, né? Para que nós não sejamos ludibriados, né? Não é isso, queridos? Então, eu volto sempre a ressaltar: uma mente sem conhecimento é uma porta que pode ser aberta com qualquer chave. Tá bom, abençoados? Quero deixar um grande beijo desse amigo que vos fala, Gilmar Ferreira, de Itapecerica da Serra. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e ativa todos os sininhos. Tá bom, abençoado? Forte abraço.